Vamos lá, vamos falar de nacionalidade, galera. Eu gostaria de algumas observações inaugurais aí com vocês. Quando se fala em nacionalidade, obviamente você sabe que nós estamos diante, né, de um dos assuntos do título 2. Qual é o título 2? Os direitos e garantias fundamentais. Você só aprende, tem gente que acha que só tem o artigo 5º. Não, é um capítulo, artigo 5º. Depois o capítulo 2, direitos sociais. O capítulo 1 são os direitos e deveres individuais e coletivos, mas a gente tem também os direitos sociais. O 2, a nacionalidade, objeto do nosso vídeo de agora, direitos políticos e partidos políticos, tudo bem? Professor, para que eu tenho de aprender nacionalidade? Ora, a nacionalidade, galera, é esse vínculo jurídico, né, que se estabelece entre um Estado e o indivíduo. Isso é extremamente importante. Todo indivíduo precisa ter ao menos uma nacionalidade. Ok. Professor, pode acontecer... Isso aqui, a própria Declaração dos Direitos Humanos diz isso. Mas é possível que nós tenhamos um sujeito que não tenha pátria alguma, nacionalidade alguma, como por exemplo o apátrida, se escreve H-E-I-M-A-T-L-O-S, Heimatlos. O sujeito não tem nenhuma, ele perdeu a única que tinha. Como é possível haver o polipátrida? A polipatria, ela é aceita. O sujeito, por exemplo, é brasileiro, por questão sangue, porque a Europa fez isso, né? Os seus que foram para o mundo, que foram para as guerras, filhos de sangue. Itália, sangue. Nunca fui à Itália, mas pelo sangue o sujeito consegue ter a nacionalidade também italiana. Às vezes ele vai para os Estados Unidos, consegue também a americana, ele se torna estadunidense, cultura americana, e também brasileiro, italiano, ele pode ter. Beleza. Posto isto, a gente consegue então de começar a matéria. As dicas mais importantes que eu tenho para vocês são as seguintes. Eu acho que a primeira coisa que um cara precisa fazer quando vai estudar nacionalidade é primeiro não viajar. Como assim, professor? A pessoa tem uma mania de perguntar na sala de aula uma coisa maluca. João casou com um mexicano, fugiu com uma colombiana e depois casou com 2 mulheres do Oriente. Sabe, não dá para entender. E depois você nunca... E a pergunta sempre é, ele é americano? Ele é francês? Não sei. Não vai cair a legislação de outro país, cai a doméstica. Não vai cair a legislação estrangeira, chamada de alienígena. Então, por favor, cada país tem seus critérios. Tem países que têm critério mais solo, outros que têm critério sangue. Vamos ver como é no nosso país. Pois bem, a primeira pergunta que você deve fazer é: onde nasceu o sujeito? Como assim, professor? Porque se ele nasceu na República Federativa do Brasil, você vai responder com o artigo 12, a linha A. Agora, se o sujeito nasceu no estrangeiro, você vai cair na B. Mas pode ser que ele também caia na C. Ok, então você está claramente agora avisado. Vamos falar, nasceu no Brasil a criança, nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, mesmo que os pais sejam americanos, italianos, franceses, guatemaltecos, não importa. Desde que não estejam, esses pais não podem estar a serviço do país deles, tá bom? Uma vez numa prova caiu justamente, por exemplo, filhos de alemães em férias no Brasil, nasceu aqui, é nato. Ele é alemão? Eu não sei. Tem de ver a legislação do outro país, tá bom? Ok. Então nasceu aqui, já é nato. Agora, cuidado, se esse filho de africanos nasceu no Brasil, mas esses caras, o casal, estão a serviço da África, aí não é nato. Acabou a conversa. Professor, entendi. Só posso fazer uma pergunta? Pode. E se só o marido tiver, a mulher veio e acompanhou? Não é nato, não tem jeito. Tá bom, professor. Professor, e se o marido tiver a serviço, mas a mulher é brasileira? Se é filho de brasileiro, nasceu no Brasil, ele é nato, sim. Tudo bem? Professor, e se forem filhos de estrangeiros, mas não estão a serviço do país deles? A serviço de outro país? É nato. Porque aqui fala que não pode, desde que seja a serviço do seu país. Acabou. Reveja o vídeo. Veja todas as situações que nós colocamos.
Nasceu no estrangeiro. Aí vem as perguntas, pessoal. Nascidos de pai ou mãe brasileira, desde qualquer deles esteja a serviço. Gente, a primeira pergunta. Desde que esteja a serviço, é a primeira hipótese. Está a serviço o brasileiro ou a brasileira lá fora? O filho que nasceu lá é nato. Administração direta ou indireta, tá? Serviço do Brasil. Não é serviço de uma loja das Casas Marisa na Austrália. Não. Serviço de administração direta ou indireta. Tá bom. Professor, esses pais precisam ser natos? Não. Boa pergunta. Os pais que estão a serviço, mesmo que sejam naturalizados, nasceu o filho deles lá, estão a serviço, é nato. Bacana, matei, critério de sangue, não é solo legal. Professor, e se não tiver? Opa, se não tiver, então você risca essa situação. Vamos para a segunda situação. A segunda situação, nascidos no estrangeiro. Nascido no estrangeiro de pai ou mãe brasileiro. Nascido no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, situação número 2. E desde que sejam registrados. Opa, tá a serviço? Não, estávamos em férias em Miami. Mas registrou lá? Registrou na repartição brasileira? É nato. Situação, não, professor, a gente não estava a serviço. Não, professor, a gente não registrou. Então nós vamos para a terceira situação. A prova só vai trazer isso. Venham residir na República Federativa do Brasil, nasceu lá, não registrou tal. Veio residir na República Federativa do Brasil e opte. Inclusive, em qualquer tempo após atingir a maioridade. Atingir a maioridade em qualquer tempo. Ele pode optar. A gente chama de optar é vontade. A gente chama de nacionalidade potestativa, depende da vontade. Então isso também é nato. Depois de atingir a maioridade, a nacionalidade brasileira. Acabou. Professor, posso fazer uma pergunta? Pode. Com o que eles gostam de fazer as pessoas errarem? Eles gostam de colocar situações de naturalizado, para você dizer que é nato, né? Porque naturalizado a gente tem basicamente duas situações, ou de originário de língua portuguesa, residência por 1 ano, ou estrangeiro de qualquer nacionalidade, mais de 15 anos ininterruptos, sem condenação, tal. Então a prova brinca com isso quando você for fazer alguma coisa. Professor, uma última pergunta, eu gostei do vídeo, espero que você tenha gostado, deixa um comentário aí, participa. Para que é importante saber quem é nato? Então, cara, tem cargos que é só nato. Então, quando você tem presidente e vice da República, só nato. Presidente da Câmara, só nato. Presidente do Senado, só nato. Ministro da STF, só nato. Carreira diplomática, só nato. Oficial das Forças Armadas, só nato. Ministro da Defesa, só nato. Professor, posso fazer uma pergunta? Pode. Um deputado precisa ser nato? Não. Só se ele for presidente da Câmara. Presidente da Câmara precisa. Um senador precisa? Não. Só se ele for presidente do Senado. Um ministro do STJ? Não precisa. Ministro do STF. Professor, o ministro das Relações Exteriores? Não precisa. O que precisa é carreira diplomática. Professor, todo militar precisa ser nato? Não. Só o oficial das Forças Armadas. Todo ministro do Bolsonaro, todo ministro do Lula, todo ministro do Fernando Henrique, todo ministro do Collor, todo ministro do presidente da República precisa ser nato? Não. O ministro do Estado da Defesa. Matei a questão. Professor, muito obrigado. Eu espero que tenha sido útil a dica. Deixa comentário, eu gosto de ler, tá bom? Beijo para todos. Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!